do MICV, a paz do Senhor Jesus. Quero fazer nesse momento uma meditação da palavra de Deus com vocês. Depois eu quero convidar vocês a lerem aí Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18. Nesta passagem, Mateus registrou como é que foram chamados os primeiros discípulos de Jesus. Vocês devem se lembrar que Jesus passou pelo deserto depois que foi batizado. E lá no deserto ele jejuou, teve um momento com Deus e foi tentado pelo diabo, mas conseguiu vencê-lo. E depois que Jesus saiu do deserto, ele começou o seu ministério aqui na terra. Ele começou a pregar às pessoas o arrependimento, porque era chegado a elas o reino dos céus. E ele começou a curar e a fazer muitos milagres. Mas Jesus, para que ele pudesse continuar, o seu ministério e ter apoio aí no seu ministério e ter depois quem pudesse continuar o seu ministério na terra quando ele voltasse para o céu, Jesus escolheu aí 12 discípulos e é o que está escrito aqui em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18. Vai falar que ele chamou Pedro, André, Tiago, que ele chamou João e outros discípulos. Jesus tinha aí, mais próximo dele, 12 discípulos. Muitos discípulos acompanhavam Jesus, mas tinha aí aqueles que eram mais próximos de Jesus. E a Bíblia vai mostrar também que em muitas situações, Pedro, Tiago e João eram os discípulos que mais estavam próximos de Jesus, que estavam ali sempre com ele, em momentos muito especiais e íntimos também. Mas vamos lá. O que é um discípulo? Você já se perguntou? Discípulo será que é apenas um seguidor? Alguém que está sempre atrás da pessoa, vendo o que ela faz, o que ela comeu hoje. Na internet nós temos aí muitos seguidores, de famosos. Pelo Instagram você pode seguir aí os famosos da internet, no Facebook, mas lá no YouTube também. Mas será que isso é ser um discípulo? Ser apenas aquele que segue, que procura ver o que o outro está fazendo? Discípulo significa imitador. Então, ser discípulo de Jesus é ser um imitador de Jesus. Como que eu e você, que já nos consideramos discípulos de Jesus, podemos de fato fazer isso valer? Sempre que nós estivermos diante de alguma situação que nós precisamos tomar uma atitude, uma decisão, nós precisamos pensar: o que Jesus faria em meu lugar? Como que eu posso saber, tia Príscila, o que Jesus faria em meu lugar? Ele nem tá aqui, eu nem tô vendo, ele nem tá falando comigo, não consigo ouvir a voz de Jesus. Como é que eu vou saber se ele já passou por isso quando ele esteve aqui na terra? É só você ler, a palavra de Deus. Porque na Bíblia nós temos aqui os ensinamentos de Jesus. E através dela nós vamos saber o que Jesus faria em nosso lugar. Em qualquer situação, não existe uma situação que você não encontre uma resposta na palavra de Deus de como você deveria agir. Então, eu quero convidar você a ser como Jesus, a sempre quando for tomar uma decisão, falar alguma coisa, até pensar em alguma coisa, você deve se perguntar: o que Jesus faria em meu lugar? Porque eu sou um discípulo de Jesus. Então eu pergunto para vocês, crianças, o que vocês fariam no lugar de Jesus? Quando estão tristes, quando estão aborrecidos, quando estão em dúvida, o que nós devemos fazer? Então, pense nisso. Toda vez que você precisar tomar uma decisão,
você vai pensar: o que Jesus faria em meu lugar? E eu tenho certeza que quando você pensar nisso, você vai procurar essa resposta na palavra de Deus e vai imitar Jesus e ser de fato um discípulo dele. Não aquele que apenas segue para ver o que ele está fazendo, o que ele está falando, mas aquele que imita, que faz o que de fato Jesus faria. Deus abençoe vocês, um forte abraço e até mais, crianças!